Uma coisa que sempre me interessa é me perguntar como é que nasce um espetáculo. Então eu queria começar falando como é que nasceu Canteiros. Porque um espetáculo pode nascer de uma extrema necessidade de falar alguma coisa, pode nascer de uma ideia que move um grupo ou uma pessoa que nasceu por um acaso, pode nascer de uma circunstância, às vezes totalmente ocasional. E pode nascer por motivos materiais. Eu acho que no caso de um coletivo, de um grupo que vem trabalhando junto, quase sempre esse último motivo nasce pelas circunstâncias e pelas circunstâncias materiais. O que eu chamo de circunstâncias materiais? O que você tem ali na mão, o espaço que você tem, o lugar que você tem, o próximo evento que você tem que cumprir, a próxima ideia que está no ar, mas ninguém sabe muito como pegar, ou as aulas que você tem. No nosso caso, nós estávamos fazendo alguns exercícios depois de ter feito o espetáculo anterior, 1º de abril. Eu tinha acabado de chegar no grupo, digamos assim, para fazer 1º de abril. E nós estávamos um pouco no vazio, não sabíamos o que íamos fazer. E estava uma situação meio flutuante, gente chegando, gente saindo do grupo, e a gente sem saber muito como se amarrar no próximo espetáculo. E o que tínhamos nas mãos era um exercício que o Gordo Neto tinha feito para uma oficina de dramaturgia, eu acho, que eram adaptações de 2 contos do Guimarães Rosa. Ele levou essas adaptações para nós estudarmos. O que fazíamos era nos encontrar para estudar. E quando nós pegamos esses 2 exercícios, eu achei que ali tinha um caldo, ali dava para fazer algum espetáculo cujo eixo fosse Guimarães Rosa. Quer dizer, foi quase um acaso. Não é um acaso, ele é fruto já de um estudo. E aí nós formatamos a ideia, então, de fazer um espetáculo com 3 contos, porque 3 é um número bom. Assim, não porque fosse algum motivo específico, mas 3 é um número que dá uma boa duração de espetáculo. Com 3 contos do Guimarães Rosa. Só havia 2, já com adaptações que me pareceram muito prontas, muito boas, porque uma era muito lírica e a outra era quase cômica. E isso já era um olhar muito inovador sobre Guimarães Rosa. E aí nós começamos a trabalhar em cima desses 2. Nos primeiros meses que nós trabalhamos, nós, na verdade, nos enfrentamos em outros projetos. Então, o espetáculo acabou virando uma crise e os ensaios tiveram que ser interrompidos. Uma grande crise. Tivemos que interromper, porque todos estávamos enrolados com outras coisas. E quase um ano depois retomamos. E aí, de novo, o espetáculo foi nascendo de uma formatação, de um pensamento que foi se fazendo no dia a dia, que era um pensamento musical. Se era um grupo que tinha como base um pensamento musical, nada mais natural que a gente pensasse musicalmente o espetáculo, mas não musicalmente no sentido de ter música. E eu comecei a propor a ideia de um espetáculo musical no sentido de que ele fosse pensado musicalmente, que ele fosse arquitetado, que a arquitetura dele fosse musical. Ou seja, ele tinha partes, ele tinha refrão, ele teria estribilho, ele teria harmonia, uma harmonia que ora era consonante, ora era dissonante, ele trabalharia em contraponto. Eram temas que começaram a me interessar por causa do trabalho com Vila Vox e principalmente por causa do trabalho com Jarbas. Porque eu acho que além de um diretor musical, ele é um diretor de cena, e ele pensa a cena dessa forma musical, dessa forma sinfônica, dessa forma que ele organiza as vozes do espetáculo também. Ele dirige as cenas, de uma certa forma, com as sugestões dele de música. Então, Canteiros acabou virando parte da minha pesquisa de doutorado, que é justamente sobre a musicalidade dos espetáculos de teatro, e eu não sei o que nasceu primeiro, se a vontade de fazer pesquisa ou foi Canteiros, porque eles foram sendo construídos juntos, de certa forma, porque é esse olhar sobre uma forma de fazer um espetáculo que não parte necessariamente de uma ideia. O Guimarães Rosa era um pretexto, e para entrar no mundo Guimarães Rosa, a gente foi pelos tons menores. Isso é no vocabulário do Jarbas, esse é um espetáculo em tons menores. A gente foi trabalhando várias partituras que corriam juntas para a gente fazer uma espécie de montagem. E isso equivale a compor uma música, quando você coloca uma voz principal, os acompanhamentos. Foi assim que a gente foi raciocinando, eu e Jarbas principalmente. Uma das improvisações era a primeira cena que nós passamos a improvisar, nós improvisamos as sonoridades tiradas de objetos e contar histórias com as sonoridades. A partir das histórias com as sonoridades nasceram os personagens, e esses personagens viravam um grande coro, só que um coro de vozes dissonantes, era uma grande polifonia, na verdade. A polifonia de vários personagens contando a mesma história, de vários pontos de vista diferentes, acabou sugerindo um cenário
em que todas essas pessoas pudessem estar espalhadas, cada uma virada para um pequeno público contando essa história diferente. Então, assim, uma coisa foi moldando a outra plasticamente mesmo. Isso é algo que até hoje muito me interessa. Como é que um espetáculo nasce da moldagem plástica mesmo dele. Porque você tem um espaço assim, o espetáculo nasce assim. Porque você tem uma fala assim, o espetáculo nasce assim. Não que a gente quisesse dizer alguma coisa e trabalhamos para chegar lá. A diferença era mais ou menos essa. Então, dentre esses personagens, por exemplo, que eles tinham esse coro polifônico, nós escolhemos alguns que faziam o estribilho, que começaram a bater o andamento da cena, e a gente pensava a cena assim, essa tem um andamento assim, essa é um contraponto. Aqui não, aqui vai ser um protagonista e um coro, que é o segundo episódio, baseado em Darandina, um conto de Guimarães Rosa. O primeiro era baseado em Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. O segundo em Darandina, que era um protagonista e um grande coro. Então nós trabalhávamos até visualmente um protagonista lá em cima dos andaimes, que nós usávamos o espaço todo de andaimes, e o coro trabalhando aqui embaixo, fervilhando aqui embaixo, um protagonista pulando lá em cima. E aí chegamos numa grande crise de novo, que era o terceiro episódio. O terceiro episódio nós não tínhamos, eu fiz uma encomenda ao Gordo. Pegue este conto aqui, que era a menina de lá, e faça uma adaptação. E o Gordo não trouxe uma boa adaptação. Ele trouxe uma adaptação muito literal do conto, em que ela perdia um pouco as nuances que o conto tinha. Ainda por cima trouxe uma adaptação super regional, carregada de músicas super regionais. E eu fiquei sem saber, assim, como dizia ele, tá muito regional essa pegada dessas músicas. E o diretor musical também ficou cheio de dedos de dizer a ele e a mim que estava muito regional a pegada dessas músicas. Então a gente começou a desconstruir o que nem sequer tinha sido construído ainda. Foi uma grande crise, eu não sabia mais o que fazer, fiquei perdida, briguei com o elenco, briguei com todo mundo, briguei com a equipe toda, estava perdida. E mais uma vez foi de novo a presença do Jarbas quem acabou salvando a situação. Ele sentou muitas horas comigo e começou a dizer, vamos tirar essa frase daqui, vamos botar aqui, porque aqui conta a melhor história, aqui prepara, aqui vem, aqui desenvolve. Um dia inteiro que ele passou muitas horas comigo fazendo isso. E a partir daí a gente foi costurando o que acabou se tornando a terceira cena das mais lindas do espetáculo, que fechava muito bem, que eu acho que pegava mais o clima do Guimarães Rosa, pegava mais os entremeios do Guimarães Rosa, as coisas não ditas, e de uma sonoridade muito especial. Então eu acho que o Canteiros de Rosa não é um musical no sentido habitual de um musical, ele tem poucas músicas, mas eu acho que é um espetáculo extremamente musical, no sentido de ser arquitetado como música. Foi minha primeira direção, fiquei muito feliz com o resultado. Ele teve uma vida muito bonita para o pouco investimento que ele teve de dinheiro, ele teve uma sobrevida bonita, fizemos várias temporadas, fizemos algumas viagens, fizemos alguns festivais. E é um espetáculo assim muito, muito amarradinho, muito sutil, de muita sutileza, muita delicadeza. Isso é o que eu gosto dele. Acho que o Guimarães assinaria embaixo também.